Em 2011, Bethany Ann Decker, uma jovem de 21 anos, grávida e cheia de sonhos, desapareceu sem deixar rastros em Ashburn, Virgínia. Sua vida, marcada por responsabilidades como mãe, estudante universitária e trabalhadora incansável, parecia perfeita à primeira vista. No entanto, por trás da fachada de uma rotina agitada, segredos e relacionamentos conturbados começaram a surgir, levantando suspeitas sobre o que realmente aconteceu. Mensagens estranhas, um carro mal estacionado e um silêncio perturbador levaram sua família a temer o pior. Durante quase uma década, a investigação enfrentou becos sem saída, pistas frágeis e um mistério que abalou uma comunidade. O que aconteceu com Bethany? As respostas, quando finalmente vieram, revelaram uma verdade tão chocante quanto trágica, expondo os perigos que podem estar mais próximos do que imaginamos. Bethany Ann Littlejohn nasceu em 13 de maio de 1989, na cidade de Fredericksburg, Virgínia, uma região marcada por sua tranquilidade e comunidades unidas. Sua mãe, Kim Nelson, descrevia Bethany como uma jovem vibrante, cheia de charme e com um sorriso que parecia nunca desvanecer, mesmo nos momentos mais desafiadores. Como a filha mais velha de uma família com 2 irmãos mais novos, Bethany assumia naturalmente o papel de líder, sempre confiante, incentivadora e protetora. Seus irmãos a viam como uma figura de apoio, uma verdadeira mãe-galinha, que os orientava com carinho e determinação. Na Stafford High School, ela se destacou como uma aluna exemplar, conquistando notas impressionantes que abriram as portas para a George Mason University em Fairfax, Virgínia, onde ingressou em 2008 para estudar economia global. Na universidade, Bethany demonstrou uma inteligência notável, com a habilidade de escrever ensaios de alta qualidade, mesmo sob pressão, muitas vezes finalizando trabalhos na véspera de prazos e ainda assim recebendo notas excelentes. Além disso, era uma multitarefas incansável, equilibrando estudos exigentes com um emprego de tempo integral, mostrando sua responsabilidade e dedicação. Seus sonhos eram claros e ambiciosos: casar-se, formar uma família, construir uma carreira sólida e explorar a Europa, metas que refletiam sua visão de uma vida plena e realizada. Em 2008, enquanto cursava seu primeiro ano na George Mason University, Bethany conheceu Emil Decker, um cadete do Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva e membro da Guarda Nacional do Exército dos Estados Unidos. Emil era um romântico incorrigível, com uma memória afiada para os menores detalhes que Bethany mencionava casualmente, transformando pequenos desejos dela em gestos significativos. A família de Bethany o adorava, considerando-o o par perfeito para ela, como se os dois estivessem destinados a estar juntos. Após alguns anos de namoro, a relação deu um passo importante quando Bethany descobriu que estava grávida. Em fevereiro de 2009, o casal se casou, formalizando seu compromisso em uma cerimônia cheia de esperança. 6 meses depois, em agosto de 2009, nasceu Kai, o primeiro filho do casal, trazendo alegria, mas também novos desafios. A vida de casados, no entanto, não foi um conto de fadas. Emile, por conta de suas obrigações militares, era frequentemente enviado para treinamentos ou missões, ficando meses ausente, às vezes a quase 1000 quilômetros de distância, como em Indiana. Enquanto isso, Bethany enfrentava sozinha a maternidade, os estudos universitários e as contas, trabalhando incansavelmente para sustentar a família. A distância prolongada e as pressões financeiras começaram a pesar, criando tensões no casamento. Bethany, sentindo que haviam se precipitado, confessou a Emile que considerava a separação, acreditando que o casamento, tão jovem, talvez não fosse o que ela imaginava. Emile, embora profundamente magoado, respeitou os sentimentos dela, concordando em dar um tempo para que ambos refletissem sobre o futuro, demonstrando seu amor ao priorizar o bem-estar de Bethany. Em 2010, com Emile destacado para o Afeganistão, Bethany tomou a decisão de se mudar para um apartamento em Ashburn, Virgínia, a poucos quilômetros de seu local de trabalho, o restaurante Carrabba's Italian Grill, em Centerville. A mudança tinha como objetivo facilitar sua rotina,
permitindo que ela estivesse mais perto do emprego e da escola de Kai, enquanto tentava equilibrar suas responsabilidades como mãe solteira durante as longas ausências de Emily. Foi nesse ambiente que Bethany conheceu Ronald Roldan, um imigrante boliviano de 31 anos que trabalhava como colega no restaurante. O que começou como uma amizade logo se transformou em um caso amoroso, mesmo com Bethany ainda legalmente casada com Emily. Amigos próximos notaram que Bethany estava em um momento de extrema vulnerabilidade. Aos 21 anos, ela lidava com a solidão de um casamento à distância, as pressões de ser uma mãe jovem, as demandas acadêmicas e dificuldades financeiras que a obrigavam a trabalhar turnos extras. Ronald, inicialmente encantador, logo revelou um lado preocupante. Ele se mudou para o apartamento de Bethany, mas seu comportamento se tornou controlador e ciumento. Amigos relataram que ele exigia saber cada detalhe dos movimentos dela, pedindo fotos das pessoas com quem ela estava quando saía e, em algumas ocasiões, até a seguindo para confirmar sua localização. Pior ainda, havia suspeitas de que Ronald era violento. Um incidente alarmante envolveu Kai, o filho de Bethany, que apareceu com um olho roxo, supostamente causado por Ronald, embora a história contada fosse que o menino havia caído de uma cadeira enquanto estava com um amigo. Além disso, Ronald tentou se passar por Emily ao ligar para a creche de Kai, o que levantou alertas e levou a creche a criar um código de segurança para evitar futuras tentativas. A situação no apartamento se tornava cada vez mais tensa, com amigos e familiares de Bethany, como sua mãe, Kim, expressando medo pelas histórias perturbadoras que ouviam sobre a convivência com Ronald. No segundo semestre de 2010, enquanto Emil Decker estava no Afeganistão, ele notou mensagens suspeitas no celular de Bethany durante uma de suas breves visitas aos Estados Unidos. Confrontada, Bethany abriu o coração, confessando que não estava feliz no casamento. A distância constante de Emily, que passava meses em missões militares, combinada com as responsabilidades de ser mãe de Kai, estudante universitária e trabalhadora em tempo integral, a deixou sobrecarregada e desiludida. Apesar da tensão, o casal decidiu tentar salvar o relacionamento. Emily, determinado a reconquistar Bethany, sugeriu uma viagem ao Havaí em janeiro de 2011, quando ele estaria de licença do exército. Durante a viagem, Bethany revelou uma notícia chocante. Estava grávida de Ronald Roldan, seu colega de trabalho e amante. Contrariando as expectativas, Emily não reagiu com raiva. Tendo enfrentado as duras realidades da guerra, ele via a infidelidade como um obstáculo superável e expressou seu desejo de manter a família unida, priorizando Bethany e Kai. A viagem ao Havaí foi um momento de reconexão. O casal passou dias rindo, conversando e reavivando a conexão que haviam perdido, o que trouxe esperança de que o casamento pudesse ser salvo. Eles retornaram a Ashburn, Virgínia, em 28 de janeiro de 2011, e naquela tarde, Bethany visitou sua avó, com quem tinha uma relação próxima. Durante a visita, ela desabafou, admitindo estar afogada em estresse, culpa e tristeza devido às complicações de sua vida pessoal, incluindo o caso com Ronald e a gravidez. Mais tarde, Emil se juntou a elas para o jantar, mas a noite foi interrompida quando Bethany recebeu uma ligação de Ronald. Visivelmente agitada, ela se levantou abruptamente, pegou suas coisas e disse: "Vocês não entendem o que vai acontecer comigo se eu não voltar para casa." Essas foram as últimas palavras que sua avó e Emily ouviram dela, enquanto Bethany saía apressada, deixando uma sensação de apreensão. Bethany prometeu se despedir de Emily no aeroporto em 2 de fevereiro de 2011, antes de ele retornar ao Afeganistão. Uma tradição que o casal mantinha mesmo com os problemas no casamento, especialmente por causa da gravidade da guerra e da possibilidade de ser a última despedida. No entanto, Bethany não apareceu. Preocupado, Emily ligou para o restaurante Carrabba's Italian Grill, onde ela trabalhava, e descobriu que Bethany não aparecia para seus turnos desde 29 de janeiro, um comportamento completamente fora do comum para alguém tão responsável. Antes de embarcar,
Ele contatou a família de Bethany, alertando que algo parecia errado. Nos dias seguintes, amigos e familiares tentaram entrar em contato com ela por chamadas e mensagens, mas não houve resposta. Até mesmo Kai, seu filho, que estava com os avós paternos em Columbia, Maryland, não teve notícias da mãe, algo incomum, já que Bethany era extremamente dedicada a ele. A ausência prolongada e o silêncio absoluto começaram a gerar alarme entre seus entes queridos. Nos dias após 2 de fevereiro, a mãe de Bethany, Kim Nelson e outros amigos começaram a receber mensagens estranhas vindas do celular e da conta de Facebook de Bethany. Essas mensagens eram diferentes do estilo habitual dela. Continham erros ortográficos, usavam um inglês formal e fragmentado, e as respostas eram evasivas ou fora de contexto. Uma amiga próxima, Sarah, notou que o perfil de Bethany estava online no Facebook e decidiu iniciar uma conversa. Para testar a autenticidade, Sarah fez perguntas específicas que apenas Bethany saberia responder, mas a pessoa do outro lado evitava as questões ou mudava de assunto, aumentando as suspeitas. Emil também recebeu um e-mail da conta de Bethany, mas imediatamente percebeu que não era ela quem havia escrito, devido ao tom e ao estilo incomuns. Essas comunicações estranhas sugeriam que alguém poderia estar tentando se passar por Bethany, alimentando o temor de que algo grave havia acontecido. Alarmada com as mensagens estranhas e a falta de contato, Kim pediu aos avós de Bethany, que moravam perto de seu apartamento em Ashburn, Virgínia, para verificarem a situação. Ao chegarem ao local, eles encontraram o carro de Bethany estacionado de forma desleixada, em um ângulo estranho, com um pneu furado, algo que não condizia com os hábitos cuidadosos dela. Bateram na porta do apartamento, mas não houve resposta. A ausência de sinais de Bethany, combinada com o estado incomum do carro, levou os avós a agirem rapidamente. Em 19 de fevereiro de 2011, eles chamaram a polícia, e Bethany Ann Decker, então com 21 anos, foi oficialmente declarada desaparecida, marcando o início de um mistério que abalaria sua família e a comunidade local. Após o desaparecimento de Bethany Ann Decker ser oficialmente reportado em 19 de fevereiro de 2011, a polícia de Ashburn, Virgínia, começou a investigação com a hipótese inicial de que ela poderia ter fugido devido às pressões de sua vida. A jovem de 21 anos enfrentava desafios como mãe solteira, estudante universitária e trabalhadora em tempo integral, o que levou os investigadores a considerarem que o estresse poderia tê-la levado a abandonar tudo. No entanto, a família de Bethany rejeitou veementemente essa teoria, afirmando que ela nunca deixaria seu filho, Kai, ou seus estudos na George Mason University, onde estava construindo um futuro promissor. Para esclarecer a situação, a polícia verificou os registros financeiros e de comunicação de Bethany. Não havia atividade em seus cartões de crédito ou débito após 29 de janeiro de 2011, e seu celular ficou inativo após uma ligação para o restaurante Carrabba's Italian Grill, às 14h08 do mesmo dia, quando ela agendou turnos extras. Uma busca minuciosa no apartamento de Bethany revelou que não havia sinais de arrombamento, luta ou qualquer anormalidade. Todos os seus pertences, incluindo seu passaporte, estavam no local, sugerindo que ela não planejava uma fuga. A inspeção de seu carro, encontrado estacionado de forma desleixada com um pneu furado, também não apresentou evidências de crime, apesar do posicionamento incomum do veículo, que chamou a atenção dos avós que o encontraram. O primeiro foco da investigação recaiu sobre Emil Decker, marido de Bethany, que a viu pela última vez em 28 de janeiro de 2011, durante um jantar na casa de sua avó. Ele foi considerado suspeito devido ao possível motivo de ciúmes, já que Bethany havia confessado estar grávida de outro homem durante a recente viagem do casal ao Havaí. Para esclarecer seu envolvimento, Emil foi trazido do Afeganistão, onde servia na Guarda Nacional do Exército, para ser interrogado em Virgínia. Durante o processo, ele demonstrou total cooperação, respondendo a todas as perguntas, mesmo as mais dolorosas, e se submeteu voluntariamente a um teste de polígrafo.
Ele forneceu um álibi sólido, com todos os seus movimentos entre 28 de janeiro e 2 de fevereiro de 2011, devidamente documentados, confirmando que ele estava se preparando para retornar ao Afeganistão no momento do desaparecimento. Sua preocupação genuína com a segurança de Bethany, aliada à sua colaboração irrestrita, convenceu os investigadores de sua inocência, levando-os a descartá-lo como suspeito e direcionar a atenção para outras pistas. A investigação tomou um novo rumo quando os detetives descobriram que Ronald Roldan, o amante de Bethany, foi a última pessoa a vê-la, na tarde de 29 de janeiro de 2011, e não Emile, como inicialmente pensado. Ronald, um imigrante boliviano de 31 anos, afirmou que seu relacionamento com Bethany havia terminado e que ele havia se mudado do apartamento dela. Segundo ele, Bethany parecia normal quando a viu pela última vez, antes de ela supostamente sair para o trabalho. Registros confirmaram que Ronald deixou o apartamento naquela tarde, sacou dinheiro em um caixa eletrônico às 16 horas e 26 minutos e enviou 2 mensagens de texto para Bethany às 16 horas e 1 minuto e às 16 horas e 31 minutos, informando que passaria a noite com sua ex-namorada, Danielle, e seus 2 filhos. Danielle corroborou a história, confirmando que deixou os filhos com Ronald por volta das 16 horas e 30 minutos e que, dias depois, ele afirmou não ter visto Bethany desde 29 de janeiro. Um mandado de busca foi emitido para o apartamento de Ronald, mas a inspeção não revelou sinais de luta, crime ou qualquer pista em seus dispositivos eletrônicos, como celular ou computador. Um levantamento do histórico criminal de Ronald mostrou passagens anteriores por embriaguez em locais públicos, mas nada que o conectasse diretamente ao desaparecimento de Bethany. Apesar disso, sua proximidade com a vítima e seu comportamento controlador no relacionamento o mantiveram como uma pessoa de interesse. Em março de 2011, com a investigação ainda sem avanços significativos, a polícia intensificou os esforços. Mergulhadores realizaram buscas em corpos d'água próximos a Ashburn, enquanto equipes com cães farejadores exploraram áreas remotas, na esperança de encontrar pistas. O FBI foi chamado para auxiliar, trazendo recursos adicionais para a investigação. Conferências de imprensa foram realizadas para apelar ao público por informações, mas as dicas recebidas não levaram a resultados concretos. Como Bethany estava grávida e deveria dar à luz entre maio e junho de 2011, os investigadores contataram hospitais em todo o país, especialmente aqueles cobertos pelo seguro de saúde dela, para verificar se ela havia aparecido para o parto, mas não encontraram registros. A insistência inicial da polícia em tratar o caso como um desaparecimento voluntário e não como um crime gerou frustração na família de Bethany, que sentia que os detetives não estavam explorando todas as possibilidades com a devida profundidade. Em maio de 2012, um novo detetive assumiu o caso, reacendendo as esperanças da família, mas os meses se passaram sem avanços significativos. A história de Bethany ganhou visibilidade nacional, com cobertura em programas como True Crime Daily e um episódio dedicado no programa Disappeared, da Investigation Discovery, em novembro de 2012. A família também organizou eventos para manter o caso em evidência, como uma celebração em maio de 2012, que coincidiu com o 23º aniversário de Bethany e o Dia das Mães, onde cortaram um bolo laranja, sua cor favorita, para compartilhar histórias e conscientizar o público. Um evento inesperado em 12 de novembro de 2014, em Pinehurst, Carolina do Norte, a cerca de 240 quilômetros de Ashburn, trouxe uma reviravolta significativa. Vicky Willoughby, então namorada de Ronald Roldan, fez uma chamada ao 911, relatando que atirou nele em legítima defesa após um ataque violento. Segundo Vicky, Ronald a agarrou pelos cabelos, quebrou seu pescoço em 2 lugares, socou-a e mordeu-a. Em desespero, ela disparou 2 vezes contra ele, atingindo-o no ombro e no abdômen. Ronald, no entanto, tomou a arma e atirou 3 vezes contra Vicky, um dos disparos resultando na perda de seu olho.
Apesar dos ferimentos graves, Vicky conseguiu rastejar até a casa de um vizinho, que trancou as portas e chamou a polícia. Quando as autoridades chegaram, Ronald se rendeu sem resistência. Ele aceitou um acordo judicial, que reduziu a acusação de tentativa de homicídio para agressão, recebendo uma pena de 6 a 8 anos e 3 meses de prisão, com a promessa de deportação para a Bolívia após o cumprimento da sentença. Durante a investigação, Vicky revelou que Ronald frequentemente a ameaçava, dizendo que era capaz de fazer pessoas desaparecerem. Após assistir a um programa de televisão sobre o desaparecimento de Bethany, ela o confrontou, o que intensificou seu comportamento violento, deixando-a aterrorizada. Outra revelação chocante veio à tona. Antes de Vicky, Ronald teve um relacionamento com uma garçonete chamada April, em 2014. Durante uma discussão, ele a empurrou escada abaixo, cuspiu nela e jogou seus pertences para fora. April registrou uma queixa, mas retirou as acusações após receber $2.500 de Ronald. Vicky, determinada a expor Ronald, apareceu em programas como Dr. Phil e True Crime Daily, onde compartilhou sua história e se conectou com Kim Nelson, mãe de Bethany, oferecendo apoio e informações cruciais para reabrir o caso. Em 2019, um avanço significativo veio com a análise das contas de Facebook de Bethany e Ronald. Um mandado de busca revelou que ambas as contas foram acessadas a partir do mesmo endereço de IP nos dias próximos ao desaparecimento de Bethany, sugerindo que Ronald poderia ter enviado as mensagens suspeitas para criar a ilusão de que ela ainda estava viva. Essa evidência digital foi um marco na investigação, reforçando as suspeitas sobre Ronald. Após cumprir sua pena na Carolina do Norte, Ronald foi liberado em 9 de novembro de 2020, mas em vez de ser deportado para a Bolívia, foi imediatamente extraditado para a Virgínia. No mesmo dia, a polícia emitiu um mandado de prisão preventiva contra ele, acusando-o de abdução no caso de Bethany, marcando um passo decisivo para esclarecer o que aconteceu com a jovem desaparecida. Após quase uma década de investigação, o caso de Bethany Ann Decker avançou significativamente em novembro de 2020, quando Ronald Roldan foi extraditado para a Virgínia e preso por abdução. Em dezembro de 2020, com base em fortes evidências circunstanciais, a acusação contra ele foi elevada para homicídio em 2º grau, refletindo a convicção dos promotores de que ele era responsável pela morte de Bethany. Ronald solicitou fiança, mas o juiz, considerando seu histórico violento e o risco que ele representava, negou o pedido, mantendo-o detido enquanto aguardava o julgamento. Inicialmente marcado para agosto de 2021, o processo foi adiado para fevereiro de 2022, devido à complexidade do caso. Um novo adiamento ocorreu quando a promotoria entregou cerca de 60 mil arquivos adicionais à defesa, exigindo mais tempo para análise, e a data final foi fixada para 30 de janeiro de 2023, um dia após o 12º aniversário do desaparecimento de Bethany. Em novembro de 2022, Ronald optou por evitar um julgamento completo ao aceitar um acordo judicial. Ele se declarou culpado por homicídio em 2º grau, mas negou veementemente ter usado a conta de Facebook de Bethany para enviar mensagens falsas, apesar das evidências de que ambas as contas foram acessadas do mesmo endereço de IP. Como parte do acordo, Ronald forneceu sua versão dos eventos de 29 de janeiro de 2011. Ele alegou que, durante uma discussão acalorada no apartamento de Bethany, ele a empurrou em um momento de raiva. Ela caiu, bateu a cabeça na quina de uma janela e morreu instantaneamente. Em pânico, Ronald afirmou que não chamou as autoridades por medo de não acreditarem em sua história. Em vez disso, ele colocou o corpo de Bethany em um grande saco de descarte de árvore de Natal e o jogou no compactador de lixo do prédio. Em 21 de fevereiro de 2023, Ronald foi sentenciado a 40 anos de prisão, mas devido ao acordo, 27 anos e meio foram suspensos, resultando em uma pena efetiva de 12 anos e meio.
Isso significa que ele pode ser libertado por volta de 2035, desde que não cometa outros crimes durante o período de encarceramento. Caso viole as condições ou cometa novas infrações, terá que cumprir a totalidade dos 40 anos. A sentença de Ronald Roden trouxe um misto de alívio e revolta para a família de Bethany. Após quase 10 anos de incerteza, angústia e esperança de que ela pudesse estar viva, a confissão de Ronald acabou com qualquer possibilidade de um desfecho positivo, confirmando a trágica morte de Bethany. A pena de apenas 12 anos e meio foi considerada insuficiente por seus entes queridos, que sofreram durante uma década sem respostas e agora enfrentavam a realidade de que a justiça parecia incompleta. A ausência do corpo de Bethany, provavelmente destruído no compactador de lixo, foi outro golpe devastador. Sem restos mortais, a família ficou privada da chance de realizar um enterro digno, o que intensificou a dor de não poderem se despedir adequadamente. Kim Nelson, mãe de Bethany, e Vicky Willoughby, que sobreviveu a um ataque violento de Ronald, estiveram presentes no julgamento, sentadas lado a lado, unidas por uma tragédia compartilhada. A amizade que desenvolveram ao longo do processo foi um ponto de apoio mútuo, com Vicky oferecendo força para Kim enquanto enfrentavam a verdade sobre o destino de Bethany. Emil Decker, o ex-marido de Bethany, ficou devastado com a confirmação da morte dela. Como seu corpo nunca foi encontrado, ele precisou formalizar o divórcio legalmente para seguir em frente, assumindo a guarda total de Kai, que cresceu sem a mãe. Apesar de ser um pai dedicado, Emil enfrentou o desafio de criar o filho em meio à dor de uma perda tão traumática. Kim encontrou um propósito em continuar o trabalho com a organização Help Save the Next Girl, fundada pelos pais de Morgan Harrington, uma jovem assassinada em um caso semelhante. Através dessa iniciativa, ela busca educar o público sobre prevenção de violência e segurança, mantendo viva a memória de Bethany e ajudando a proteger outras mulheres. Vicky, apesar das graves sequelas físicas, como a perda de um olho, e das dificuldades financeiras devido às contas médicas, foi uma figura central na resolução do caso. Sua coragem em confrontar Ronald e compartilhar sua história com a mídia e as autoridades foi essencial para trazer à tona o padrão de violência dele, contribuindo diretamente para a acusação e a condenação no caso de Bethany.